Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa aqui com o professor Jordano Valente. Conteúdo voltado para alunos de 6º ano do Ensino Fundamental 2. Introdução a linguagens. Então, o que é uma linguagem? É um sistema de signos que permite construir uma interpretação da realidade através de sons, letras, cores, imagens, gestos. Então, tudo isso faz parte, explica o que vem a ser uma linguagem. Ela é a atividade humana que, nas representações de mundo que constrói, revela aspectos históricos, sociais e culturais. Por meio da linguagem, o ser humano organiza e dá forma às suas experiências. Seu uso ocorre na interação social e pressupõe a existência de interlocutores. São exemplos de diferentes linguagens utilizadas pelo ser humano: as línguas, a pintura, a dança, os logotipos, os quadrinhos, os sistemas gestuais, entre outros. Nós classificamos as linguagens em 2 tipos: verbal e não verbal. A linguagem verbal é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. A linguagem não verbal é o uso de imagens, figuras, desenhos, símbolos, dança, tom de voz, postura corporal, pintura, música, mímica, escultura, gestos como meio de comunicação. Tudo isso é linguagem não verbal. Pode ser percebido em animais. Quando um cachorro balança a cauda, quer dizer o quê? Está feliz. Então é a linguagem do cachorro para o ser humano. Ou se ele coloca a cauda entre as pernas, significa que está com medo ou está triste. Então é a forma, é a linguagem que o cachorro se comunica com o homem. Isso caracteriza uma linguagem não verbal. Tipos. Nós temos, falamos ainda há pouco, que as línguas são um tipo de linguagem, e quando a gente fala em línguas, quer dizer a língua que o ser humano costuma falar pelo mundo. Nós aqui falamos o português brasileiro, mas também temos o inglês, francês, russo. Nós temos as línguas indígenas aqui no Brasil, como o do Guarani. Além disso, nós temos a pintura, dança, música. Os sistemas gestuais, como Libras, é o meio que os surdo-mudos se comunicam. Os sistemas particulares de signos, como logotipos e quadrinhos. Logotipos, no caso, são tipo marcas de uma empresa, para melhor identificá-la. E aí nós vamos falar de cada uma delas. Quando a gente fala de música, a gente lembra cantores, cantoras, o quanto ela traz paz, traz alegria, ela traz toda uma carga de emoção. Então a linguagem da música, ela é presente no dia a dia do brasileiro, do ser humano. Nós também temos o teatro, que tem como marca encenar o verbal, através do texto teatral, do que os personagens falam, o visual e o sonoro. O visual porque nós temos os espectadores que vão assistir a peça, como no caso aqui na foto, nós temos as crianças assistindo os atores se apresentando. Nós temos o sonoro porque o teatro ele trabalha muito também com a sonoplastia, que são os efeitos sonoros, além da própria voz dos próprios atores. O cinema também é uma forma de linguagem, em que ele movimenta a imagem, trazendo todo um efeito visual e sonoro para quem o assiste. Na pintura, a pintura imprime o quê? Aquilo que você deseja, aquilo que você está imaginando. Ela transforma para o espaço real, o espaço físico, a sua imaginação, por assim dizer. A fotografia, vamos dizer que é uma nova linguagem, que não é tão nova assim quanto falamos em própria fotografia, só que hoje ela é um item corriqueiro, todo mundo consegue tirar uma foto, desde pequeno, porque a tecnologia hoje permite que os celulares, em sua
grande maioria, 90% dos usuários, possuem um celular que possui uma câmera fotográfica. Então, a fotografia tornou-se, sim, hoje, mais do que nunca, uma linguagem, né, que flagra, que captura, né, o momento que o ser humano está vivendo. As charges. Né? As charges são aquelas pinturas que nós encontramos nos jornais, nas revistas, que tem todo um efeito de trabalhar a crítica, mas com humor. Nós temos também as placas de sinalização, né, que servem para alertar e orientar ou informar os motoristas. Nós também temos, claro, o internetês, né? A escrita na internet. O internetês não é mais uma mera reprodução da fala na escrita, mas sim uma forma de aproximação entre os falantes, diz Fabiana Cristina. Nesse exemplo do gibi da Turma da Mônica, né, o kkk, que significa sorrir, né? Não entendi nada. Olha como foi escrito aqui. Então, o internetês, ele é uma linguagem, ainda não é reconhecida pela norma culta, mas se tornou uma forma de estudo dito e visto que as pessoas hoje trabalham muito o lado fonológico, ou seja, elas estão mais presas ao que ouvem, né, pois perderam o interesse, perderam a ação, por assim dizer, de procurar a palavra no dicionário como era muito trabalhado nas décadas de 80, 90, início do ano 2000. Do ano 2000 para cá, né, as pessoas não têm mais o hábito de procurar o real significado da palavra, muito menos o como ela se escreve. Daí que foi o grande avanço, né, o grande crescimento do internetês no Brasil. E é isso, galera. Essa é a nossa introdução sobre linguagem. Nos vemos na próxima aula. Até mais.